Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a este nosso webinar, promovido pela Contemporânea Consultoria e Assessoria Científica em Saúde, a quem de antemão eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade e pela confiança. O meu nome é Rafael Beck, eu sou farmacêutico bioquímico, graduado pela Universidade Estadual de Londrina. Sou especialista no controle de infecções em serviços de saúde, também pela Universidade Estadual de Londrina. Sou mestre e doutorando em doenças tropicais pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, e já há quase 10 anos eu tenho atuado em laboratório de análises clínicas. E hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um tema bastante atual e importante: a dosagem do dedímero em pacientes da Covid-19. Ao longo desta nossa apresentação, serão abordados vários tópicos bastante importantes para a nossa compreensão acerca deste tema. Então serão abordados o que é o dedímero, quais amostras utilizar no seu doseamento, quais as metodologias disponíveis para o seu doseamento, qual a importância da dosagem do dedímero nos pacientes da Covid-19, sempre à luz daquilo que a literatura científica mundial aborda sobre este tema. Vamos lá, então? Então, pessoal, a Covid-19 é uma doença respiratória que se manifesta através de uma série de sintomas bastante inespecíficos, dentre os quais nós podemos destacar a febre, a tosse e a falta de ar. Os diferentes pacientes vão manifestar esses sintomas em graus diferentes. Então, nós temos pacientes que vão manifestar esses sintomas de forma leve, são aqueles pacientes que vão ser encaminhados para casa para o tratamento sintomático, sempre guardando o distanciamento social. Nós temos pacientes que vão manifestar esses sintomas de forma moderada, são pacientes que vão exigir uma internação hospitalar para o acompanhamento destes sintomas, e nós temos pacientes que vão manifestar esses sintomas de forma grave, são pacientes que vão necessitar de uma internação em UTI, vão necessitar de cuidados intensivos, fazendo uso da terapia ventilatória. Estes dados são dados oficiais, fornecidos pelo Ministério da Saúde, e eles nos mostram que no dia 20/6, nós tínhamos 1.067.579 casos confirmados de Covid-19 no Brasil, com 49.976 óbitos. Observando esses gráficos, também fornecidos pelo Ministério da Saúde, nós conseguimos observar que estados das regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Sul tinham maior incidência de casos de Covid-19. Olhando para os óbitos, nós podemos observar que estados das regiões Norte, Nordeste e Sudeste, incluindo o estado de São Paulo, eram aqueles com maior incidência de óbitos por Covid-19. A Covid-19 é uma doença viral causada pelo SARS-CoV-2, também conhecido como coronavírus, que é um vírus cuja informação genética está contida em um RNA de fita simples, que precisa ser transcrito em um RNA mensageiro funcional para que o vírus se torne ativo. O capsídeo viral é formado por uma série de glicoproteínas, entre as quais merece destaque a glicoproteína S, que é o sítio de ligação molecular do vírus aos receptores-alvo nas células do hospedeiro. Como é possível a gente observar nesta figura, o vírus SARS-CoV-2 interage com os receptores das células através da glicoproteína S. Esses receptores com os quais a glicoproteína S interage são os receptores da enzima conversora do angiotensinogênio 2. Uma vez que ocorre essa interação, ocorre a endocitose do complexo receptor-vírus e, uma vez dentro da célula, o vírus é capaz de se replicar e exercer a sua patogenia.
A enzima conversora de angiotensinogênio 2 exerce algumas funções fisiológicas bastante importantes. Então, como nós podemos ver, o angiotensinogênio é convertido pela renina em angiotensina 1. A angiotensina 1, por sua vez, sofre um processo de clivagem, de quebra então de ligação peptídica pela enzima conversora de angiotensinogênio 2, a ECA2, formando a angiotensina 1,9. Esta angiotensina 1,9 é clivada pela ECA em angiotensina 1,7. Um outro lado aqui dessa via, nós vemos que a angiotensina 1 pode ser clivada pela ECA em angiotensina 2, que por sua vez sofrerá a ação da ECA2, formando novamente a angiotensina 1,7. Esta molécula, a angiotensina 1,7, é bastante importante porque ela interage com receptores MAS e AT2, gerando alguns efeitos fisiológicos bastante importantes, como aumento da vasodilatação, diminuição da fibrose e, importantemente para nós, diminuição da inflamação, diminuição da trombose e diminuição dos danos pulmonares. Estes receptores da enzima conversora de angiotensina 2 são encontrados em várias regiões, como no coração, nas veias, no intestino, nos rins, testículos, cérebro e também nos pulmões, destacadamente nos pneumócitos do tipo 2. Quando ocorre a interação do vírus com este receptor e a endocitose deste complexo, ocorre o que nós chamamos de downregulation, uma vez que o número de receptores da ECA expressos na superfície destas células fica bastante diminuído. Dessa forma, a angiotensina 1 só tem uma via de metabolismo, ser clivada pela ECA, formando a angiotensina 2, que, embora interaja com os receptores AT2, também interage com os receptores AT1, que vão exercer efeitos fisiológicos contrários aos exercidos quando ligados aos receptores AT2, notadamente aumento de vasoconstrição, aumento de fibrose e, de modo importante para nós, aumento da inflamação, aumento da trombose e aumento nos danos pulmonares. E como é que o laboratório clínico entra nessa história toda? Esse artigo, pessoal, é um artigo de março de 2020 e ele mostra o papel crítico que o laboratório clínico exerce nos pacientes que são acometidos pela Covid-19, indo lá desde a vigilância epidemiológica, nas quais serão pesquisados anticorpos anti-SARS-CoV-2, passando pelo diagnóstico, com a pesquisa do material genético do vírus, para o diagnóstico desta patologia, até o prognóstico e o monitoramento terapêutico dos pacientes internados, através de vários testes que são solicitados pelos médicos. Ainda neste mesmo artigo, nós temos uma tabela que lista os vários tipos de alterações decorrentes nestes pacientes acometidos pela Covid-19, tais como leucocitose, acompanhada de neutrofilia e linfopenia, trombocitopenia, aumento nos valores de PCR, de procalcitonina, de troponinas, de várias enzimas séricas e, de modo destacado para nós, o que chama a nossa atenção é o aumento nos valores do dedímero. Bom, pessoal, quando ocorre uma lesão endotelial, ocorre a exposição do colágeno e da matriz endotelial. O colágeno, assim como a trombina e o ADP, são fortes estimuladores plaquetários. Uma vez estimuladas, as plaquetas sofrem uma alteração conformacional, emitindo pseudópodos, e migram para a região da lesão endotelial. Estas plaquetas ativadas interagem com o fator de von Willebrand, que é exposto pela matriz endotelial, e com as fibrilas de colágeno, promovendo a sua adesão. Na sequência,
moléculas de fibrinogênio interagem com as plaquetas estimuladas, promovendo a sua agregação. Neste ponto, as plaquetas estimuladas começam a secretar uma série de moléculas, como ADP, serotonina, o fator de crescimento derivado de plaquetas, que vão promover uma série de funções fisiológicas, como a quimiotaxia para mais plaquetas, a vasoconstrição, a estimulação do reparo tecidual. E, além disso, essas plaquetas ativadas, aliadas à exposição do fator tecidual, vão gerar uma atividade pró-coagulante, estimulando a ativação da cascata da coagulação. A cascata da coagulação se trata de uma série de reações nas quais proenzimas são convertidas em enzimas ativadas com o objetivo final de gerar polímero de fibrina. A via intrínseca da coagulação é ativada quando o sangue é exposto a superfícies de carga negativa, como, por exemplo, o vidro e a calicreína. Já a via extrínseca da coagulação é ativada quando há a exposição do fator tecidual. E o fator tecidual é capaz de ativar diretamente o fator 10, atuando como um cofator do fator 7, ou indiretamente ativando o fator 9. De modo geral, o fator 10 ativado leva à ativação do fator 2, que é a protrombina, para o fator 2A, que é a trombina, que por sua vez leva à clivagem do fibrinogênio em fibrina. Todos esses mecanismos de ativação de plaquetas, de ativação da cascata da coagulação, sofrem intensa regulação por meio de diversos mecanismos antitrombóticos. Por exemplo, a cascata da coagulação é regulada por fatores teciduais via inibidor, pela antitrombina, pelas proteínas C e S. Ocorre a modulação da reatividade de vasos e plaquetas, exercida pelas moléculas da prostaciclina e hidróxido nítrico. A equadepase leva à inibição do recrutamento de plaquetas, mas, de modo mais importante para nós, ocorre a remoção do coágulo de fibrina pela fibrinólise. Na fibrinólise, o ativador de plasminogênio tecidual leva à clivagem do plasminogênio em plasmina, que, por sua vez, age removendo o coágulo de fibrina, levando à produção de produtos de degradação da fibrina. O polímero de fibrina é formado por monômeros D e E que se intercalam. Quando a plasmina age removendo este polímero de fibrina na fibrinólise, ocorre a formação de produtos da degradação da fibrina, destacadamente o dedímero. Então, pessoal, o dedímero nada mais é do que um produto da degradação da fibrina por ação da plasmina no momento da fibrinólise. E quais as amostras que nós podemos utilizar no laboratório para a dosagem do dedímero? O dedímero, pessoal, pode ser dosado em amostras de sangue total, colhidas no tubo roxo com o anticoagulante EDTA, ou no plasma citratado, então em amostras coletadas no tubo azul com o anticoagulante citrato de sódio. A amostra que você vai utilizar no seu laboratório depende de especificações da metodologia que você tem aí no seu laboratório. É sempre importante a gente falar que é muito importante que sejam seguidas as boas práticas de coleta de sangue para que nós obtenhamos uma amostra adequada e, dessa forma, o nosso resultado seja fidedigno. Dessa forma, é sempre importante a gente evitar o tempo de garroteamento prolongado, evitando dessa forma a estase sanguínea, evitando também a hemólise, a formação de coágulos. É sempre importante a gente também seguir aquela sequência correta de coleta de tubos, né? Então, primeiro nós vamos coletar o tubo citratado,
depois o tubo seco e só depois o tubo roxo com o anticoagulante EDTA. Vários protocolos diferentes, gente, trazem informações a respeito da necessidade ou não do jejum para a dosagem do dedímero. Alguns protocolos falam da não necessidade do jejum para a coleta do dedímero. Falam que esse jejum é dispensável, uma vez que a lipemia não interfere na dosagem do dedímero. Outros protocolos já dizem que é necessário um jejum mínimo de 4 horas. Eu acho que é bastante importante que você, no seu laboratório, estabeleça um protocolo do tipo de amostras que você vai usar. Eu sempre prefiro usar amostras que não estejam hemolizadas ou não estejam lipêmicas, para que o resultado que eu libero seja o mais fidedigno possível. Tá? Embora a bula do seu kit, da metodologia que você usa, possa trazer uma informação contrária. Se você não executa a dosagem do dedímero no seu laboratório, se você manda este exame para ser realizado no laboratório de apoio, ou na impossibilidade da dosagem do dedímero no momento em que ele chega ao seu laboratório, é necessário o congelamento. Dessa forma, nós temos que coletar a amostra do plasma citratado, a amostra colhida em tubo azul, como se trata de sódio. Essa amostra deve ser centrifugada a 1500 RPM por 15 minutos. O plasma citratado deve ser alicotado e congelado, seja para o envio a este laboratório de apoio, seja para o doseamento posterior deste exame do dedímero. Existem, pessoal, várias metodologias disponíveis para a dosagem do dedímero. Por exemplo, em relação a ensaios qualitativos, nós temos a metodologia da imunocromatografia, os famosos testes rápidos, nos quais nós vamos reportar ao médico a presença ou a ausência do dedímero nestas amostras, sendo que nos resultados reagentes, em que há a presença do dedímero, isso sempre será relatado quando os níveis de dedímero, os valores do dedímero, estiverem acima do limite de detecção preconizados pelo kit que você estiver utilizando. Em relação aos ensaios quantitativos, existem várias metodologias disponíveis, como, por exemplo, a imunofluorescência, a imunocromatografia, a imunoturbidimetria, que são as metodologias mais utilizadas nos laboratórios de referência e nos laboratórios de apoio, além da metodologia do ELISA, principalmente o ELISA direto, no qual nós vamos pesquisar a presença do dedímero utilizando um anticorpo antidedímero marcado, ou através da técnica do ELISA de sanduíche, no qual nós temos uma placa sensibilizada com anticorpos antidedímero que vão reconhecer o dedímero presente na amostra de sangue. Posteriormente, nós vamos utilizar um anticorpo que vai reconhecer esse complexo anticorpo dedímero e, por fim, vamos utilizar um anticorpo secundário, um anti-anticorpo, que vai reconhecer este anticorpo que reconheceu este complexo. Sempre lembrando que após a utilização do anticorpo secundário marcado, nós vamos utilizar o substrato para a geração de cor, que vai então ser medida para a quantificação do dedímero. Independentemente, pessoal, da metodologia que a gente use, sempre há interferentes, principalmente quando a gente trabalha com automação. Então, nós temos interferentes associados à metodologia. Quando nós trabalhamos com automação, nós temos alguns fatores muito importantes que estão relacionados com a obtenção de resultados fidedignos, como, por exemplo, a manutenção diária, que é aquela limpeza que nós fazemos que garante a qualidade do nosso equipamento, e o controle de qualidade, que deve ser sempre analisado
com cuidado, né, os gráficos de Bill James, observando a presença de outliers ou tendências, sempre então para que nós possamos tomar medidas corretivas. A dosagem do dedímero, pessoal, ela é muito influenciada pela questão dos reagentes. Os reagentes devem sempre estar dentro da validade e a conservação destes reagentes ela é muito importante. Os reagentes para a dosagem do dedímero devem sempre ser mantidos refrigerados. Eles devem ser removidos desta refrigeração somente na hora da dosagem, na hora que eu for realizar esse teste, e logo depois da realização do teste, eles devem ser novamente refrigerados, a não ser que a sua quantidade, né, que a sua rotina permita que você mantenha os reagentes de dedímero dentro do equipamento. A gente sempre tem que lembrar que a estabilidade on-board desses reagentes ela é muito pequena. É questão de horas para que esses reagentes se degradem. E a validade e a conservação desses reagentes são, então, pontos cruciais para que o nosso resultado seja fidedigno. Nós temos também interferentes relacionados à amostra. Como eu comentei, existem vários protocolos que dizem que a hemólise, a lipemia e a bilirrubinemia não interferem na dosagem do dedímero. Ainda assim, eu acho sempre melhor nós trabalharmos com amostras de boa qualidade, amostras sem hemólise, sem lipemia. E a heparina, ela interfere na dosagem do dedímero, e não apenas no dedímero, né, mas em vários dos fatores da coagulação. E nós temos interferentes também relacionados ao paciente, como, por exemplo, o fator reumatoide e pacientes com mieloma múltiplo que apresentam elevados níveis de IgM no soro. Por quê? Porque estes IgM podem interagir com anticorpos da classe IgG monoclonais utilizados na metodologia de imunoturbidimetria para a dosagem do dedímero. Além disso, elevadas concentrações séricas de monômeros D também podem levar a resultados falso-positivos. Embora a especificidade e a sensibilidade das metodologias que nós citamos anteriormente seja bastante satisfatória para a dosagem do dedímero, o teste dedímero em si, a dosagem do dedímero em si, é bastante inespecífica, uma vez que não são apenas os eventos tromboembólicos que vão levar a uma elevação nos valores do dedímero, mas também várias outras condições clínicas, como, por exemplo, a infecção, neoplasia, cirurgias, traumas, queimaduras e até mesmo pacientes de idade mais avançada vão mostrar elevações nos valores do dedímero. Bom, pessoal, e qual é a importância da dosagem do dedímero nos pacientes da Covid-19? Esse artigo, pessoal, é um artigo muito bom, muito completo, que foi publicado em março deste ano, e ele traz análise a respeito do curso clínico e dos fatores de risco para a mortalidade de pacientes com Covid-19 em Wuhan, na China, lá onde tudo começou. Veja que nestes gráficos, os autores abordam o curso clínico da doença para os pacientes que sobreviveram e para os pacientes que foram a óbito, começando lá no dia 1, no início da doença, onde nós já tínhamos a detecção do RNA viral. Então, para os pacientes que sobreviveram, nós vemos que lá no dia 1, os pacientes já manifestavam febre e tosse. Lá no dia 7, esses pacientes começaram a mostrar dispneia. Estes pacientes foram admitidos na UTI ali pelo 12º dia. Ali pelo 19º dia, os sintomas foram cessando e eles tiveram alta hospitalar depois de 22 dias de internação. Já para os pacientes que não sobreviveram, lá no dia 1 do início da doença, onde nós tínhamos o material genético do vírus detectado, os pacientes também demonstravam febre e tosse,
Também lá no dia 7, esses pacientes mostravam dispneia. Também no 12º dia, estes pacientes foram admitidos na UTI, mas ali pelo 15º dia, esses pacientes necessitaram da terapia ventilatória invasiva. E ali no 19º dia, eles foram a óbito, depois de mostrarem várias complicações, como complicações cardíacas, complicações renais e infecções secundárias. Em relação aos fatores de risco para a mortalidade, os autores avaliaram uma série de parâmetros na admissão destes pacientes. Então, eles avaliaram dados demográficos, clínicos, uma série de parâmetros laboratoriais. Aqui eu destaquei para nós a idade dos pacientes, as comorbidades associadas e dei um destaque maior para a dosagem do dedímero na admissão destes pacientes. Então, nós conseguimos ver que para os pacientes que sobreviveram, a dosagem do dedímero no ato da admissão era, em média, de 0,6 microgramas por ml, os valores variando de 0,3 a 1. Já para os pacientes que não sobreviveram e foram a óbito, os valores do dedímero na admissão eram, em média, de 5,2, com os valores variando entre 1,5 e 21,1. Então, nós vemos que os valores do dedímero na admissão para os pacientes que foram a óbito eram bastante superiores em relação àqueles que sobreviveram. Aqui, pessoal, nós vemos que os autores fizeram um acompanhamento dos valores de dedímero durante toda a internação destes pacientes. E nós vemos que para os pacientes que sobreviveram, aqui marcados por esta linha em azul, os valores do dedímero, além de variarem muito pouco, eram valores bastante baixos. Já os valores do dedímero para os pacientes que morreram, aqui marcados nesta linha em vermelho, estes valores eram bastante altos e variavam bastante. Dessa forma, pessoal, a gente vê que o dedímero é muito importante nos pacientes da Covid-19 porque ele é um marcador de gravidade. Uma vez que a Covid-19 aumenta não só a ocorrência da inflamação, mas também a possibilidade do desenvolvimento de trombose. A formação de trombos, ela pode ocorrer tanto em artérias quanto em veias. Nós vemos que os trombos arteriais, eles estão associados com uma ruptura numa placa de ateroma. E ela envolve, então, o rompimento do endotélio, a liberação dos constituintes da placa de ateroma para a luz do vaso sanguíneo, promovendo, então, a adesão de hemácias, de plaquetas e a deposição de fibrina. Já para os trombos formados em veias, nós não temos um comprometimento endotelial, mas sim uma alteração nas propriedades deste endotélio, favorecendo a deposição de hemácias, plaquetas e de fibrina. Além disso, nos trombos formados em veias, nós podemos observar alterações nas propriedades do sangue, que são as chamadas trombofilias, e também o fluxo anormal de sangue, a chamada estase, também é um fator predisponente para a formação de trombos. Esse artigo, pessoal, ele é bastante interessante porque ele nos mostra a ocorrência de complicações trombóticas em pacientes graves acometidos pela Covid-19. E nós podemos observar neste gráfico que a incidência de complicações trombóticas, tanto venosas quanto arteriais, aumentava com o passar do tempo de internação. Além disso, este trabalho nos mostra que o número de complicações tromboembólicas venosas eram muito maiores do que o número de eventos tromboembólicos arteriais nos pacientes estudados neste artigo.
Bom, a trombose venosa profunda é principalmente representada. Bom, a trombose venosa, desculpe, ela é principalmente representada pela trombose venosa profunda e pelo embolismo pulmonar, que tem como principais causas as cirurgias, a estase, o uso de anticoncepcionais e aqui nós podemos adicionar mais uma causa, a Covid-19. Os principais sintomas da trombose venosa são dor, calor, rubor e rigidez de musculatura. Esse artigo, pessoal, nos mostra a prevalência de tromboembolismo venoso em pacientes com pneumonia severa causada pelo coronavírus. E entre as várias características que foram avaliadas por estes autores, eu quero dar destaque ao dedímero. Eles avaliaram os valores de dedímero para os pacientes que desenvolveram complicações tromboembólicas venosas e para os pacientes que não desenvolveram estas complicações. Os pacientes que desenvolveram complicações tromboembólicas venosas, os valores do dedímero eram de 5,2 mais ou menos 3, enquanto que para os pacientes que não desenvolveram complicações tromboembólicas, os valores do dedímero eram de 0,8 mais ou menos 1. Nós observamos que os valores do dedímero para os pacientes com complicações tromboembólicas venosas eram bem maiores. Um outro dado bastante se refere ao valor preditivo negativo de dedímero, bem próximo ou superior a 90. Então, nós observamos que o valor preditivo negativo é um ponto bastante relevante para o exame de dedímero. O que é valor preditivo negativo? É a capacidade de um exame de excluir um diagnóstico. Então, o valor preditivo negativo do dedímero é muito importante porque ele exclui a ocorrência de eventos tromboembólicos. Já a trombose arterial, pessoal, ela é representada principalmente pelo infarto agudo do miocárdio e pelo acidente vascular cerebral isquêmico. Existem vários estudos definindo as causas de trombose arterial em pacientes acometidos pela Covid-19. E esses estudos têm demonstrado que estas principais causas devem ser a disfunção endotelial, associada a estados de hipercoagulabilidade, a microangiopatia trombótica. A microangiopatia trombótica é uma complicação que envolve trombocitopenia, fixação do complemento e anemia hemolítica. Em casos de COVID, essa microangiopatia trombótica tem sido chamada de like, porque não têm sido vistas as anemias hemolíticas associadas. E também tem estudos mostrando o desenvolvimento de anticorpos antifosfolipídes, causando a trombose arterial nos pacientes da Covid-19. Esse artigo nos mostra as características do acidente vascular cerebral isquêmico associado à Covid-19. E entre todos os dados avaliados por estes autores, eu quero dar destaque aos valores de dedímero que se mostravam bastante aumentados nestes pacientes. O artigo nos mostra um comparativo entre as complicações tromboembólicas venosas e arteriais em pacientes acometidos pela Covid-19. E aqui eu quero chamar a atenção para esta coluna total aqui, que nos mostra que a ocorrência de eventos tromboembólicos venosos, aqui marcados pelo tromboembolismo venoso, pela embolia pulmonar e pela trombose venosa profunda associada a catéter. Então, estas ocorrências eram muito maiores em relação às ocorrências tromboembólicas venosas, aqui marcadas pelo acidente vascular cerebral isquêmico.
Uma outra complicação bastante relevante e bastante grave é a coagulação intravascular disseminada, que nada mais é do que a ativação descontrolada da coagulação na microvasculatura, levando à formação de trombos com a deposição da fibrina. As principais causas de coagulação intravascular disseminada são sepse, traumas, tumores sólidos e hematológicos, e aqui nós podemos associar também a estas causas a Covid-19. Esse artigo, pessoal, ele é muito importante porque ele nos fala que estes pacientes acometidos por pneumonia com Covid-19 manifestam o que eles chamam de coagulopatia intravascular pulmonar. Então, eles mostram que os pacientes acometidos pela Covid-19 têm uma tendência à formação de trombos nas arteríolas e nas vênulas pulmonares. Isto devido a esta tempestade de citocinas pró-inflamatórias e fatores pró-coagulantes que levam à formação de trombos e alínios nestes vasos sanguíneos. Além disso, eles mostram a possibilidade de ruptura vascular e hemorragia nos capilares alveolares. Ainda nesse mesmo artigo, pessoal, os autores mostram que o comprometimento pulmonar na doença causada pelo coronavírus, na Covid-19, ela é bem maior do que o comprometimento pulmonar causado numa broncopneumonia comum. E isto se deve àquela tempestade de citocinas pró-inflamatórias e fatores pró-coagulantes que levam a uma inflamação intensa e a formação de trombos nesta região aqui, nos vasos que irrigam os brônquios e os alvéolos pulmonares. Dado estes quadros que nós mostramos, vários clínicos têm já associado uma terapia de anticoagulação para os pacientes que dão entrada na unidade de terapia intensiva com valores de dedímero elevados. Essa terapia anticoagulante é feita com anticoagulantes injetáveis dependentes da antitrombina 3, no caso, a heparina e as heparinas de baixo peso molecular, a enoxaparina. Estas drogas potencializam a atividade da antitrombina 3, um inibidor natural que inativa o fator 10 e, consequentemente, a trombina. Aqui nós não podemos deixar de mencionar que a terapia com heparina é realizada em ambiente hospitalar, uma vez que a dose deve ser individualizada e monitorada pelo exame PPPA. Já a utilização da heparina de baixo peso molecular pode ser feita ambulatorialmente, uma vez que a dose não é individualizada e não é necessário um monitoramento. Esse artigo nos mostra que o tratamento com anticoagulante está associado com diminuição da mortalidade em pacientes com coagulopatia associada à Covid-19. Entre os vários parâmetros avaliados por estes autores, eu dei destaque aqui no dedímero, e nós observamos que os valores de dedímero para os pacientes que sobreviveram eram em média 1,47, variando entre 0,78 e 4,16. E os valores de dedímero para os pacientes que não sobreviveram eram em média 4,7, variando entre 1,42 e 21. Estes mesmos autores mostraram que o tratamento com anticoagulante diminuiu a mortalidade nos pacientes que tinham valores de dedímero mais elevados. Então, nós podemos observar que os pacientes que fizeram uso da heparina, aqui representados por estas barras azuis, eram menor, a mortalidade era menor, em relação aos pacientes que não usaram heparina, aqui representados por estas barras em vermelho,
principalmente naqueles pacientes que mostravam dedímeros mais elevados. O mesmo foi demonstrado por estes outros autores, que mostram que os pacientes que fizeram uso de anticoagulação tinham uma probabilidade de sobrevivência maior em relação àqueles que não fizeram uso de anticoagulação. Quando eles fizeram esta análise relacionada apenas aos pacientes que necessitavam de ventilação mecânica, a diferença entre esses dados era ainda maior. Nós vemos que os pacientes que fizeram uso de anticoagulante tinham uma probabilidade de sobrevivência muito maior do que aqueles que não fizeram uso do anticoagulante. Concluindo, pessoal, então essa aula, que foi bastante densa, cheia de informação, eu quero destacar para vocês esse artigo que resume bastante as implicações da trombose e da anticoagulação, principalmente nesses pontos que estão destacados aí com a setinha vermelha. Então, esse artigo nos mostra que a coagulopatia está manifestada com fibrinogênio elevado, elevados valores de dedímero, mudanças mínimas no TAP, no TTPA e na contagem de plaquetas nos estágios precoces da infecção, que os valores elevados do dedímero na internação estão associados com o aumento da mortalidade e por isso que o dedímero, então, é um marcador de gravidade dos pacientes acometidos pela Covid-19 e que o aumento do dedímero ao longo da admissão e por toda a internação precede a falência múltipla de órgãos e a morte. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Eu espero que tenha sido uma discussão bastante proveitosa, que vocês tenham aproveitado bastante o máximo de informações possíveis do que foi passado aqui. Eu quero agradecer a vocês pela inscrição, pela atenção. Quero muito agradecer a Contemporânea Assessoria Científica pelo convite novamente, pela oportunidade de estar aqui. Aqui está, pessoal, então, o meu contato. Caso vocês queiram me mandar algum e-mail, fazendo algum questionamento, para que nós possamos discutir mais alguma coisa relacionada a esse tema, eu estou inteiramente aberto. Sintam-se totalmente à vontade. Muito obrigado e até a próxima.